Fala galera, Bel aqui e hoje eu queria gravar esse vídeo aqui com vocês de uma forma um pouco mais de uma conversa também, mais especificamente porque eu tenho visto crescer uma série de vídeos a respeito do tema que vocês viram aí no título e que hoje eu vou dar minha visão, um pouco da minha versão sobre morar na Espanha, tendo já morado em Portugal e agora morando na Espanha. Então hoje eu vou te contar algumas coisas que talvez possam ser úteis para você que está pensando em morar na Espanha, informações que podem parecer para algumas pessoas que vai te desmotivar por um lado, mas para outras pessoas pode ser que seja a realidade que elas querem ver e realmente saber como é que é. Então, lembrando sempre que essa é a minha perspectiva, é a minha visão de acordo com as coisas que eu vivi aqui durante esse período, não só agora, mas também quando a gente fez o nosso mestrado aqui em 2017 e 2018. Beleza? Então, se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve, continua acompanhando aqui o canal, que apesar da falta de assiduidade, eu sempre tento trazer conteúdos novos por aqui. Então, beleza, vamos lá falar sobre algumas coisas que as pessoas não te contam quando você vai morar na Espanha. Bom, eu vou dividir aqui, vou colocar também na linha do tempo aqui, a divisão por assuntos, e eu vou começar primeiro por a questão de trabalho. Uma das coisas que as pessoas mais falam é que a Espanha, sim, tem um salário muito maior do que o salário em Portugal. Mas, isso foi conseguido com muita luta de determinados setores políticos para que esse salário subisse. Então, esse salário maior também deve-se a um determinado tipo de luta política que fez com que a Espanha tivesse um salário bem maior do que outros países. Em compensação, a inflação e também o custo de vida aumentou relacionado ao que era antes. Quando a gente se mudou para cá em 2017 e 2018, a gente tinha um custo de vida bem ok, mas os preços já não eram tão baratos do que o que a gente ouvia falar pelas pessoas que moravam por aqui. E agora, quando a gente se mudou em 2023 e 2024, aconteceu que os preços aumentaram e muito. Uma feira que a gente fazia, uma feira para duas pessoas, para a semana inteira por 40, 45 euros, hoje não sai por menos de 65 e dependendo da feira, 70 euros. E olha que isso, eu sou daquele tipo de pessoa que foi criado indo de supermercado em supermercado e fazendo a compra do que é mais barato em cada um desses supermercados. Então, assim, economia doméstica é um princípio na minha família e, sim, os preços subiram bastante. Então, tenham isso em mente. A gente morou em Aveiro por 3 anos e o custo de vida em Aveiro não é tão diferente do custo de vida que a gente tem aqui. Claro que, apesar do salário em Portugal ser mais baixo, os valores vão ser proporcionalmente um pouco menores, mas em termos de custo de vida, internet, luz, água, não é um preço tão diferente. Aqui pode até ser um pouco mais barato em algumas coisas, mas Aveiro também tinha acesso a determinadas outras coisas que aqui no sul da Espanha, em Cádiz especificamente, a gente não tem. Então, assim, fiquem de olho nessa questão dos preços. Eu sei que tem diversos canais que falam sobre essa questão de preços e tal, mas a questão do trabalho não é porque eles pagam mais que o custo de vida seja extremamente mais barato do que Portugal, porque eu acredito que zonas como a Zona Sul, o Algarve de Portugal deve ter um custo de vida bem parecido aqui com o sul da Espanha. Outra coisa relacionada a emprego é que muitas pessoas pintam Portugal como um lugar muito ruim na questão de ter que trabalhar em subempregos, quando você vai para lá e acaba que você não se adapta por causa do idioma. E aqui é uma das coisas que eu queria alertar vocês, é que pode ser que não seja tão diferente assim a sua experiência, porque eu tenho familiares que trabalharam em Portugal e que trabalharam agora na Espanha também. E uma das coisas que eu percebi é que muitas empresas na Europa como um todo não ligam muito para os seus colaboradores, não ligam muito para direitos trabalhistas, não ligam muito, elas vão explorar ao máximo, independente se você está em Portugal ou na Espanha. A gente deu a sorte de que boa parte das empresas que a gente viu, conhecidos e familiares nossos trabalhando em Portugal, foram empresas ok, mas a gente também tem relatos de pessoas que sofreram muito nas empresas em que eles estavam lá em Portugal. E das empresas que a gente teve experiência aqui, eu na universidade e a Cíntia trabalhando no comércio, aqui foi muito ruim nessa questão de empresas privadas, de você ter que ser um colaborador, porque eles, dependendo da empresa, eles não vai ter questão de hora extra, dependendo da empresa, eles vão manejar seus horários de uma forma que você não tenha liberdade. E lembrando que aqui na Espanha existe o tipo de trabalho é por contrato. Não existe aquilo que a gente chama no Brasil, o famoso CLT, né, a carteira de trabalho. Então, esses contratos ditam basicamente a vida do trabalhador. Você não vai ter uma estabilidade até que você fique muitos anos nessa empresa e se torne alguém definitivo naquela empresa. Então você vive de contratos de 3 meses, de 2 meses. Então é uma vida muitas vezes muito incerta. Se você vem buscando trabalhar em comércios, vem buscando trabalhar em setores como o terceiro setor, em serviços, é uma vida muito incerta, tal qual em Portugal. Então não é que você vai chegar aqui e você vai encontrar oferta de trabalho o tempo inteiro
que você vai encontrar salários mais altos. Concordo que se você vai para uma grande cidade como Sevilha, Madrid, Vigo, Valência, Barcelona, até Málaga, deixa eu pensar aqui, outras cidades, Bilbao, cidades maiores, você vai ter uma oferta de trabalho maior do que, por exemplo, ir para pueblos, porque a grande parte da Espanha são pequenos povoados. A Espanha, ela é, na verdade, grandes povoados com algumas capitais que realmente têm acesso a mais coisas. Um parêntese aqui, para vocês terem ideia, eu tive mais acesso a coisas de audiovisual e coisas que eu gosto. Se você quiser ver meu canal de audiovisual, tá na descrição. Mais em Fortaleza, no Brasil, do que eu tenho aqui em casa, no sul da Espanha, que às vezes eu tenho que ir para revelar uma foto, tenho que mandar para outra cidade, porque eles não têm esse tipo de serviço aqui. Para chegar algumas câmeras, alguns equipamentos, chega mais rápido em Jerez, que é uma cidade próxima, ou até mesmo em Sevilha, do que chega aqui. Então, tenham noção disso. Essa oferta de trabalho e esses trabalhos de melhor qualificação ou com empresas que te tratam melhor, possivelmente você só vai encontrar em grandes cidades. E aí entra aqui o fator social, que essa segunda parte do vídeo vai se tratar sobre. Essa questão social, a gente tem dois fatores que eu considero principais. A especulação imobiliária, e isso vocês podem ver nos noticiários, e acontece em diversas cidades em Portugal também, aqui também acontece. Então, você morar em Madrid ganhando um salário mínimo de 1.200 até 1.500 euros, 1.600 euros, é pouco. É pouco. Então, você vai ter que ter outra pessoa ganhando isso, e até mesmo para você conseguir moradia que seja pago com o valor dessas duas pessoas, você vai ter que encontrar uma oportunidade muito boa. Então, muitas pessoas, até youtubers que vocês veem aí, que já moraram aqui na Espanha, eles saíram de grandes cidades e foram para cidades menores porque o estilo de vida aí sim é bem mais barato e também a moradia é mais barata. Então, se você pensa em morar em uma cidade grande, se você tem condições de morar numa cidade grande, show. Se você vem querendo trocar o estilo de vida de Portugal pelo da Espanha e vai se mudar para uma cidade grande, você pode sim enfrentar esse tipo de problema. E aqui é outra coisa que eu considero muito importante, que muitos brasileiros que vêm não colocam isso na mesa ou colocam isso como uma questão menor. Eu não coloco porque eu sei que isso facilita muito a vida. É que se você sabe o espanhol, sim, gente, saiba o espanhol antes de vir aqui para a Espanha. Eu não vou dizer que você tem que ser fluente, não, mas você tem que pelo menos entender o espanhol. Então venha fazer uma vivência, faz um curso desses de verão, a própria universidade, diversas universidades oferecem cursos de verão. Faz um curso de verão, faz um curso de idiomas desse rápido, contrata um professor online, faz um curso online, mas não vem, gente, sem saber nada de espanhol. É impossível desenrolar? Não, porque eu já imagino os comentários, mas eu conheço alguém que morou aí e foi sem saber espanhol e conseguiu. Gente, eu não tô falando de exceções, eu tô falando da regra e como é. Tá? Então, saibam o espanhol para você conseguir ir numa prefeitura, resolver alguma coisa, para que você consiga fazer um contrato, resolver algo por telefone e você entenda o que está acontecendo, você consiga se expressar. Se você precisar consertar alguma coisa, se você precisar pedir uma oferta de emprego, se comunicar o básico, saiba o espanhol. Isso é muito importante. Se você vem para viver dentro de uma comunidade de brasileiros, beleza, aí são outros 500. Mas se você quiser viver dentro da sociedade e aproveitar tudo que tem de serviço público e as coisas realmente que são boas daqui, de você ter acesso a benefícios, de você ter acesso a bolsas, de você ter acesso a cursos formativos, tudo isso é importante que você tenha o espanhol para que você consiga se comunicar. Então, esses dois aspectos sociais eu considero importantes para que, se você o planeja morar na Espanha, você saiba. Isso independente do tipo de visto e do tipo de permissão que você tiver. E aqui eu vou entrar no terceiro fator, que são as formas de você vir aqui para a Espanha. Muitas pessoas pensam em vir diretamente com algum tipo de visto e é o que eu sempre recomendo. É mais difícil, é mais complexo do que você simplesmente dar as caras e fazer de uma forma que não é a forma convencional, mas se você vier, seja por um visto de estudo, seja por um visto de nômade digital, enfim, dependendo do tipo de visto que você vier, vai ser muito mais fácil você também se inserir, porque você vai conseguir as documentações necessárias para sua inserção muito mais rápido. Então, não confie em canais que dizem que é simples fazer esse processo de imigração, que é simples você fazer um arraigo social. Coloque um peso nesse tipo de informação, porque os riscos também são muito altos. Isso eu digo porque, não só em Portugal, mas aqui na Espanha, o grupo de pessoas mais do lado conservador também estão cada vez mais tomando poder no quesito nacional, no âmbito nacional. Porque algumas comunidades autônomas já têm governos mais à direita do que outras. E aqui eu tenho que entrar no aspecto político para que abra os olhos de algumas pessoas que queiram vir para cá, mesmo que você seja uma pessoa de direita no Brasil. Você aqui continua sendo uma pessoa estrangeira, então você sim é um problema quando essas pessoas, quando esses grupos políticos de direita aqui da Espanha
buscam alguém para culpar sobre preços, sobre ocupação de casas, sobre falta de moradia, enfim, sobre tudo. Então, se você acha que Portugal está ficando um pouco mais restritivo, mais xenofóbico e as políticas estão mudando mais ao conservadorismo para proteger Portugal dos imigrantes, aqui pode ser que nos próximos anos isso também aconteça. Apesar de ser um governo que já está aí há bastante tempo, os movimentos que se vêem, enfim, esse vídeo pode ficar super datado, essa questão de informação política, é que está tendo um movimento mais à direita e que pode ser que essas coisas mudem. Então, se você vier, tenha atenção em escolher um tipo de residência que lhe beneficie, seja um visto por estudos e depois você troca, seja porque você quer fazer uma graduação, seja porque você quer fazer um mestrado. E um parêntese, outro parêntese aqui, eu tenho um canal só para falar sobre estudar fora do Brasil, sobre como você melhora a sua vida acadêmica, dicas de vida acadêmica, como aprender idiomas. É o Bolsas e Estudo. E tem um blog também, bolsasestudo.com.br. É só você acessar, tá tudo aqui na descrição se você quiser saber mais e tirar informações específicas sobre essa questão. Mas existe uma série de vistos que você pode vir, que são mais complicados, porque você tem que comprovar uma renda muito maior do que a de estudos, mas você pode vir como trabalhador altamente qualificado. Então, existe uma lista com determinadas profissões que a Espanha precisa. Então, se você consegue uma oferta de trabalho, mesmo no seu país de residência, você consegue vir diretamente para cá, que foi o meu caso. Eu consegui passar para uma vaga de emprego como pesquisador e de Portugal mesmo, que era o meu país de residência, a gente conseguiu vir para cá. Você pode vir como pesquisador do Brasil diretamente, para trabalhar aqui como pesquisador, como professor, enfim, pós-doc. Se você está dentro dessa lista também, atletas também fazem parte dessa lista. Se eu não me engano, eles têm também muita falta dessas pessoas que trabalham com manutenção de máquinas, parte naval também é muito forte aqui. Então, essas pessoas entram nessa lista que você sim pode receber uma oferta de trabalho. Ah, eu posso receber uma oferta de trabalho para trabalhar numa cafeteria, para trabalhar no bar, como corretor, não sei o quê. Não. Aqui é bem restritivo quanto a isso. Então tenham bastante cuidado. O único ponto desse vídeo aqui é quando você estiver procurando por informações sobre morar na Espanha, tenham cuidado, não se deixem levar pela emoção de quem diz que é muito fácil, ok? Então tenham esse peso, coloquem esse pé no chão e aí você vê o que é que vale a pena ou não para sua realidade. E aí você pode se perguntar, tá, e como é que eu faço para me programar ou como é que eu faço para saber de acordo com a minha condição agora, como é que eu faço, ou que chances eu tenho, ou qual a melhor chance que eu tenho para imigrar para a Espanha. Então, antes de vir, para saber os documentos, para saber se estava tudo ok, a gente fez uma consultoria. E se você quiser, se você tiver interesse, eu recomendo muito que você pague pelo menos uma consultoria. Seja com eles, ou seja com outros especialistas nessa área. Enfim, tem diversos advogados especialistas em estrangeiria, em matéria de estrangeiria, do Brasil, de brasileiros para Espanha. Em Portugal também tem muita gente sobre esse tema. Então, consultem essas pessoas. Vale a pena o investimento. Ah, é 60 euros, é 70 euros, é 80 euros uma consulta. Vale a pena para você tirar as suas dúvidas. E aqui eu também lembrei de outro ponto que talvez eu faça um vídeo específico só falando sobre isso. E vai ser muito útil também as informações que a Cindy pode trazer, que é a questão da saúde. Se você pensa em se mudar para a Espanha e porque, enfim, Portugal tá um caos na questão da saúde, aqui não chega a estar no nível de caos que está Portugal, mas em determinados locais pode sim estar num nível bem complicado de você conseguir ter acesso a determinados tipos de serviço de saúde. Eu sei que quando você vem com o visto de estudante, você obrigatoriamente tem que ter o seu seguro-saúde privado. Então você vai no hospital internacional, você vai no hospital privado e você tem um reembolso daquilo que você fez ou daquilo que você pagou. Eu lembro que em 2017, 2018 eu tive que fazer 10 sessões de fisioterapia para uma dor que eu tinha nas costas, eu paguei uma parte e mandei um e-mail para o seguro perguntando primeiro para que hospital devia ir, eu fiz o pagamento e depois eles me ressarciram esse pagamento e foi tranquilo. Então se você vem por algum tipo de visto, provavelmente você tem que ter o seguro saúde. Agora, se você vem pensando que você vai poder utilizar a saúde pública, isso vai depender muito da região, da comunidade autônoma que você vai na Espanha. Se você vai para Madrid, Andalucia, Extremadura, Valência, então você tem que ter noção de como funciona nesse lugar. Então vale a pena você pesquisar por influenciadores, por consultorias ou buscar conteúdo com pessoas que vivam nessas regiões e mostrem a realidade dessas regiões. Se alguém está te vendendo algo como tudo muito bom, tudo muito tranquilo, coloca um peso porque essa pessoa pode não estar te mostrando a realidade, mas pode estar te mostrando a exceção. Não é que não exista. Vou deixar isso bem claro. Não é que não existam pessoas que não tiveram problemas nenhum, conseguem acessar saúde pública, conseguem, enfim, fazer crédito, conseguem fazer diversas coisas aqui na Espanha, mas isso não é a regra. Beleza? Então, essa questão da saúde, eu provavelmente vou gravar um vídeo específico sobre isso, mas lembre-se que
Até um tempo atrás, para você ter acesso à saúde pública, você deveria estar inscrito, na segurança social. E para você se inscrever na segurança social, diferente de Portugal, você deveria estar trabalhando. Então eram pessoas que ou estavam trabalhando ou estavam em condições de desemprego oficialmente, e aí sim elas tinham direito à saúde pública. Claro, se você passa por alguma coisa, tem algum acidente, você vai diretamente para o hospital público, mas essa questão do acompanhamento na saúde pública, aí sim, em muitos locais eu falo em muitos locais porque se eu falar só com a minha realidade de Andalucia, pode não ser a realidade de outra pessoa, não sei, em Aragão, em Santander, e talvez as pessoas digam: "Ah, mas aqui não é assim". Então, em outras realidades, pode ser que, dependendo da comunidade autônoma, você precise sim estar vinculado a alguma situação laboral, né, de trabalho, para ter acesso à saúde pública. Outra coisa que eu lembrei é a questão do ambiente que você tá. Muitas pessoas, principalmente que vêm do Brasil, que têm regiões bem diferentes, não estão acostumadas com determinadas situações geográficas aqui da Espanha. Então, por exemplo, eu venho de Fortaleza. Fortaleza, apesar de ser uma cidade quente, tem um clima mais ou menos ameno durante o ano inteiro. Tem um período ali do dia que é mais quente, tem um período do ano que é mais quente, porque é uma zona mais de sem chuvas. Mas ainda assim, muitas pessoas não estão preparadas para a diferença de temperatura que tem aqui. Então, antes de vir para a Espanha, antes de achar tudo às mil maravilhas, tente visitar, seja você estando no Brasil ou você estando em Portugal, onde quer que seja, tente visitar os locais em que você possivelmente queira emigrar, seja por trabalho, para estudo, o que quer que seja. Visite esse lugar, faça uma visita de uma semana, 2 semanas. Eu recomendo você passar pelo menos 6 meses. Mas enfim, nem todo mundo pode estudar 6 meses no lugar, mas passa pelo menos 2 semanas, 3 semanas em um determinado lugar, para que você veja se naquele período você consegue você acharia que conseguiria se adaptar, seja ao frio ou seja ao calor extremo. Por quê? Algumas cidades aqui na Espanha são muito quentes em determinados períodos do verão. Córdoba, Sevilha e as cidades pueblos mais ao interior, porque muitos influencers que eu vejo também moram em povoados, né? Em pueblos. E esses povoados fazem muito calor, chega a bater 45, 46 graus no verão. Isso são temperaturas extremas que causam muitos danos para as pessoas que moram nessas regiões. Eu conheço várias pessoas de Córdoba que saem de Córdoba, descem um pouquinho mais para chegar perto da praia, para passar uma parte do verão, porque querem fugir disso. Outras pessoas vão mais para o norte também, porque é um pouco mais ameno, mas ainda assim você tem que saber que algumas cidades aqui vai fazer muito calor e no inverno algumas outras vão fazer muito frio. Então, ai, eu venho de Londres, eu venho, sei lá, do norte da Suécia, tudo bem, realmente eu não vou comparar o frio com esses locais, mas você tem que saber o frio que faz, se é uma cidade muito úmida, uma coisa que as pessoas reclamam muito em casa é que é uma cidade muito úmida e realmente aqui, dependendo do local, faz muito mofo, e isso vai afetar a saúde de muitas pessoas, assim como em Portugal. Portugal é a mesma coisa. A gente, quando morava em Aveiro, Aveiro é uma cidade com ventinho frio o ano inteiro, e às vezes as pessoas não dizem isso nos vídeos. Mas Aveiro tem um ventinho chatinho. É uma cidade linda, limpa, mas tem um ventinho que fica ali o tempo inteiro, um ventinho mesmo no verão. Então, assim, são coisas que você tem que saber quando você vai emigrar e algumas coisas que as pessoas não te contam. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois que eu editar esse vídeo, eu posso fazer uma parte 2. Essa aqui seja um primeiro guia de informações para você que está procurando nos próximos anos tentar emigrar para a Espanha, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Se você já sabe de tudo isso que eu vou pedir aqui para vocês fazerem, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!